Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Você reparou que nas últimas semanas aí falamos aqui no canal predominantemente sobre a prova da PUC Rio. Enfim, vestibular da PUC Rio. O primeiro dia do vestibular da PUC Rio foi hoje de manhã. Quais foram as provas? Redação, português barra literatura e inglês. O segundo dia será no domingo que vem, com provas tais como matemática, física, química, história e geografia e por aí vai. Eu não vi a prova ainda, eu acho que a PUC nem divulgou a prova ainda, só amanhã a divulgação da prova e do gabarito. E o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer, digamos assim, uma repercussão das questões presentes na prova e um pequeno comentário a respeito da redação. Pelo que eu conversei com vários alunos que são aí sempre presentes, sempre espectadores do canal, caíram as seguintes questões. Vamos lá. Primeiramente, regência. Aí você me pergunta, pô Diogo, o que é regência? Cara, quando você estuda lá norma padrão para sua redação, por exemplo, você em algum momento deve ter estudado regência nominal, regência verbal, você acaba se preparando também para uma questão na prova de língua portuguesa ou de literatura. Existe aí esse intercâmbio entre a produção textual e o estudo de português e literatura. Aqui no canal eu tenho também 2 vídeos falando sobre regência. Quem é meu aluno em alguma das escolas também já teve aula sobre regência. Sempre é importante a gente estudar gramática. A gente observa a PUC, por exemplo, sempre cobra alguma questão gramatical. Muitas vezes, óbvio, com um viés semântico, com um viés bastante ligado à interpretação, mas acaba cobrando. Parte do comentário que coube aí para regência cabe agora para a questão da pontuação. Se você estuda pontuação para redação, você está estudando também para a prova de língua portuguesa e de literatura. Muitas vezes a PUC pede para que você escreva, reescreva um determinado período, um determinado fragmento, atentando à pontuação, certo? E acabou caindo aí. Se você estudou adequadamente a pontuação para sua redação, seja da PUC, seja do Enem, isso acabou te ajudando bastante também para essa prova de língua portuguesa e de literatura. Uma terceira questão sobre gêneros literários, um conteúdo lá do iniciozinho dos estudos de literatura para o ensino médio. Gênero lírico, gênero épico, gênero dramático, esse tipo de coisa. Se você está estudando, por exemplo, para a UERJ, você deve ter se ligado mais ou menos. Por que eu estou falando isso? Camões, por exemplo, que vai cair Camões na prova de múltipla escolha da UERJ. Camões tanto tinha uma produção lírica quanto tinha uma produção épica, certo? Não vi exatamente ainda a questão da PUC, mas pelo que me contaram, seria algo mais ou menos nesse sentido. Na prova do ano passado da PUC, que eu até comentei aqui no canal, caiu uma questão que perguntava sobre algo sobre Castro Alves, perdão. Perguntava qual era o estilo de época, qual era a escola literária e você deveria falar sobre o quê? Sobre romantismo. Pois bem, me falaram que nessa prova da PUC, hoje, caiu algo sobre o parnasianismo. Por isso que é sempre importante você fazer uma espécie de linha do tempo comentando cada estilo de época, desde o quinhentismo até lá o modernismo. Eu, na escola, por exemplo, dei aula sobre isso. Algo que eu insisti bastante aqui no canal, seja nos estudos para o Enem, seja nos estudos para a UERJ, foi sobre figuras de linguagem. A galera, por exemplo, que queria o arquivo da prova da PUC sem um gabarito, eu coloquei esse arquivo onde? Justamente na descrição de um vídeo sobre figuras de linguagem. Depois fiz um simulado, onde eu coloquei lá o arquivo do simulado. Coloquei na descrição de um vídeo sobre figuras de linguagem. Sem contar que eu indiquei 2 ou 3 vídeos aqui do canal de figuras de linguagem para uma galera. Por quê? Isso cai pra caramba. É um dos conteúdos mais presentes no Enem, é um dos conteúdos mais presentes na UERJ e acaba caindo bastante também na PUC. Como eu já disse, ainda não vi a prova, não sei exatamente como era a questão, não conheço as alternativas. Amanhã, quando a PUC divulgar, posso comentar melhor isso. E agora, por último, interpretação, comparando os textos, né? Muita gente acha a interpretação difícil, talvez a parte mais complicada da prova. Mas como que se trabalha a interpretação? Principalmente fazendo questões. Você lendo textos dos mais diversos estilos, dos mais diversos tipos
e fazendo as questões. Isso aí mostra pra gente como uma preparação para o Enem, uma preparação para a UERJ ajuda na preparação para a PUC e vice-versa. Quando você se prepara para a PUC, você também está se preparando para esses outros dois exames que eu acabei de comentar aqui, certo? E agora, comentar brevemente sobre a redação. O tema era o seguinte: as produções artísticas influenciam a nossa vida ou a vida que muda nossa perspectiva? Olha só, um tema vasto pra caramba. Um tema que você deveria fazer o quê? Você deveria escolher uma das duas possibilidades. Ou falar sobre as produções artísticas influenciando a nossa vida, ou falar que a nossa vida que muda a nossa perspectiva. Você não poderia ficar em cima do muro, você deveria escolher aí uma direção. Penso eu que já bastaria se o tema fosse: as produções artísticas influenciam a nossa vida? Interrogação. Daria para ser um texto bem mais rico, né? Com inúmeras e inúmeras possibilidades. Bastante gente me falou que os textos de apoio da prova, que os textos de apoio dos exercícios ajudavam muito na redação. Por isso também, para tecer maiores considerações, para dizer o que eu escreveria numa redação sobre esse tema, eu vou esperar também sair a prova amanhã para eu dar uma olhada nos textos de apoio e nos textos de cada questão. Mas nesse momento que a gente está vivendo, né, com, digamos assim, a ascensão do streaming, o streaming em evidência, o cinema, a televisão, a música e tal, com a internet associada à TV aberta, tudo isso se massificando cada vez mais, eu acho que sobra bastante material, né? As pessoas têm bastante base para escrever, mas é óbvio, né? Você pode falar da cultura pop? Pode, mas tentando sempre associar o clássico, associar ao tradicional também, ok? Falei o que até agora? Falei dos conteúdos das questões, falei sobre o tema de redação e agora um recado muito importante. Perguntei lá na minha outra rede social, que você pode me encontrar, nas minhas outras redes sociais, né? Professor Diogo Comba, se as pessoas querem que eu continue fazendo vídeos de orientação para provas como matemática, física, química e afins. Óbvio, eu não sou professor de nenhuma dessas disciplinas, mas eu posso continuar te ajudando por aqui, certo? Continuar te ajudando como? Falando de uma forma geral como estudar, lógico que especificando também para cada uma dessas disciplinas, convidando professores amigos dessas outras disciplinas para fazer colaborações, as chamadas collabs, aqui no canal, indicando essas pessoas também. Eu preciso de uma coisa, comenta aí do que você quer colaboração, do que você quer indicação, do que você quer orientação aqui. Quer orientação para história, para geografia, para matemática, para física, para química? Coloca aí nos comentários, certo? Coloca aí o quê? O que você coloca? História, geografia, física, química, matemática. Escreve isso. Depois, escreve, por exemplo, qual tipo de dúvida que você tem para matemática. O que mais cai em matemática? O que não cai em física? Como estudar para história? Como estudar para geografia? Coloca aí a disciplina que você tem dúvida, a área que você tem dúvida e qual é o seu tipo de dúvida, que nos próximos dias vou procurar fazer isso aqui no canal e você sabe que pode me encontrar nessas outras redes sociais também. Professor Diogo Comba. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.